Egito, ano de 1896. O sol do deserto castigava as ruas do Cairo. Um calor de rachar que sufocava a alma, que distorcia o ar sobre os telhados de barro. Um calor que transformava cada sombra num refúgio e cada viela num segredo. Numa dessas vielas, no bairro antigo da cidade, longe dos olhos das autoridades coloniais britânicas que mandavam no país, um homem aguardava. Era um antiquário local. Um comerciante de relíquias que passou a vida inteira comprando e vendendo pedaços do passado. Estatuetas de deuses esquecidos, amuletos funerários, pedaços de papiro com inscrições que ninguém mais conseguia decifrar. Centenas de objetos antigos já tinham passado pelas suas mãos. Milhares, talvez. Mas o que ele carregava hoje, embrulhado em panos sob sua túnica, era diferente. Ele sabia. Sentia isso na medula dos ossos. Semanas antes, um camponês apareceu em sua loja. Um sujeito humilde do Alto Egito, com as mãos calejadas e a roupa empoeirada. Trazia um pacote envolto em trapos sujos. Contou que havia encontrado aquilo enquanto cavava perto de umas ruínas antigas, nos arredores de Akhmin. Uma tumba, disse. Uma tumba que ninguém abria há mais de 1000 anos. O antiquário desembrulhou o pacote com as mãos trêmulas. O que encontrou lá dentro o deixou sem fôlego. Era um códice, um livro antigo de páginas de papiro, costuradas e encadernadas. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam frágeis como asas de borboleta seca, escritas numa língua que o antiquário não conseguia ler, mas que ele reconheceu na hora. Copta, o idioma dos antigos cristãos egípcios, a língua em que textos sagrados foram preservados nos primeiros séculos do cristianismo. O antiquário sentiu o coração disparar. Virou as páginas com um cuidado quase reverencial. E então viu um nome. Na primeira página legível, escrito com tinta que sobrevivera a mais de 15 séculos. Um nome. Maria. Não Maria, a mãe de Jesus. Outra Maria. Uma Maria que os evangelhos oficiais citam repetidamente, mas nunca explicam de verdade. Uma Maria que aparece nos momentos mais cruciais da história de Jesus. Aos pés da cruz, quando todos os homens tinham fugido. No túmulo vazio, na manhã da ressurreição, como a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, aquela que os textos oficiais reduziram a uma nota de rodapé, uma personagem secundária numa história dominada por homens. Maria Madalena. O antiquário fechou o códice com cuidado. Soube na mesma hora que tinha em mãos algo extraordinário, algo que valia uma fortuna, algo que havia gente na Europa que pagaria qualquer preço para botar as mãos. Mas ele também soube de algo mais. Soube que precisava ser discreto, que se as autoridades descobrissem, confiscariam o manuscrito, que se a igreja soubesse, quem sabe o que fariam para recuperá-lo. Porque o antiquário, mesmo sem conseguir ler copta, já havia visto manuscritos cristãos antigos o suficiente para reconhecer o que tinha. Um evangelho que ninguém conhecia, um evangelho que carregava o nome de uma mulher. Naquela tarde, naquela viela estreita do Cairo sob o sol implacável do deserto, o códice trocou de mãos. O comprador era um erudito alemão, um acadêmico chamado Karl Reinhardt, especialista em textos antigos do Oriente Próximo. Reinhardt examinou o manuscrito por longos minutos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de incredulidade e êxtase. Ele sabia exatamente o que estava vendo. Sabia exatamente o que aquilo significava. Pagou sem pestanejar. Envolveu o códice em panos limpos. Guardou-o em sua bagagem com o cuidado de quem transporta uma relíquia sagrada e o levou para Berlim, para o Museu Egípcio da capital alemã, onde seria catalogado, arquivado e esquecido por quase 60 anos. 60 anos em que o mundo não soube da existência desse documento. 60 anos em que ninguém, fora de um pequeno círculo de acadêmicos, conheceu a existência de um evangelho onde Maria Madalena não era o que nos contaram. Não era uma prostituta arrependida. Não era uma pecadora redimida pela graça de Jesus. Não era uma personagem menor na história da salvação. Era a protagonista, a escolhida, a discípula mais próxima do coração do Mestre. A depositária de segredos que nem mesmo os apóstolos conheciam. A mestra daqueles que depois se proclamariam líderes da igreja. 60 anos
em que essa verdade permaneceu trancada nos arquivos de um museu alemão, sobrevivendo à Primeira Guerra Mundial, sobrevivendo ao caos da República de Weimar, sobrevivendo à ascensão do nazismo, sobrevivendo à Segunda Guerra Mundial, sobrevivendo aos bombardeios aliados que destruíram cidades inteiras, como se o próprio destino tivesse decidido que essa verdade não poderia morrer. Não ainda. Não até que o mundo estivesse pronto para ouvi-la. E, finalmente, em 1955, o acadêmico alemão Walter Thiel publicou a primeira tradução completa do texto. E o mundo descobriu o que a Igreja havia tentado enterrar por 16 séculos. Um evangelho onde uma mulher era a heroína. Um evangelho onde ela consolava os apóstolos quando eles estavam apavorados. Um evangelho onde recebia ensinamentos secretos diretamente de Jesus. Um evangelho onde o próprio Pedro reconhecia que o Salvador a amava mais do que a qualquer um deles. Agora, antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha ousado formular em voz alta. Uma pergunta que pode te incomodar, mas que você precisa encarar se realmente quer conhecer a verdade. Por que você nunca ouviu falar desse evangelho? Pense um momento. Você foi à igreja desde criança. Ouviu sermões sobre Maria Madalena. Leu a Bíblia, talvez muitas vezes. Viu filmes, documentários, representações da vida de Jesus. E em todos eles, Maria Madalena aparece da mesma forma, como uma pecadora, uma prostituta que Jesus redimiu, um símbolo do poder do arrependimento, uma mulher definida por seu pecado sexual e sua conversão. Te contaram essa história tantas vezes que você a aceitou como verdade, como um fato histórico indiscutível. Mas ninguém, absolutamente ninguém, te mencionou que existe um evangelho antigo, onde ela não é nada disso, onde ela é a mestra, onde ela consola os apóstolos, onde ela recebe revelações que os homens não receberam, onde ela é chamada a discípula mais amada. Por que esse silêncio? Por que essa omissão sistemática por 2000 anos? O que havia nessas páginas que era tão perigoso, tão ameaçador, tão devastador para a ordem estabelecida, que alguém decidiu que deveria desaparecer para sempre? Hoje você vai descobrir. Mas antes de continuar, preciso te alertar sobre algo importante. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é ficção, não é especulação inventada para gerar cliques, não é teoria da conspiração de internet. São textos reais, manuscritos que existem fisicamente, que você pode verificar, que estão em museus, que os acadêmicos mais respeitados do mundo estudaram por décadas, textos que a igreja primitiva conhecia e decidiu destruir, textos que mandaram queimar, cujos leitores foram perseguidos, cujos ensinamentos foram apagados da memória coletiva, textos que sobreviveram só porque alguém os escondeu, os enterrou em vasos de barro no deserto egípcio, onde o clima seco os preservou por mais de 1500 anos, esperando o momento exato para voltar à luz. E esse momento é agora. Você está prestes a conhecer a verdadeira Maria Madalena, não a versão que te venderam, não a imagem distorcida que serviu a interesses de poder por séculos, mas sim a mulher que os primeiros cristãos veneravam como a apóstola dos apóstolos, a mulher que Jesus escolheu acima de todos os outros para confiar-lhe seus segredos mais profundos, a mulher cuja voz foi silenciada, mas nunca completamente destruída. Você está pronto para conhecê-la? Está preparado para questionar o que te ensinaram? Tem coragem de encarar uma verdade que pode mudar tudo o que você acreditava saber? Porque uma vez que você conhece essa verdade, uma vez que você ouve o que vou te revelar, não tem mais volta. Para compreender verdadeiramente a magnitude do que você está prestes a descobrir, primeiro precisa entender o contexto completo. Precisa conhecer a história por trás desse manuscrito, como ele chegou até nós, por que permaneceu oculto por tanto tempo e que forças trabalharam sistematicamente para que você nunca o conhecesse. O manuscrito que hoje chamamos de Evangelho de Maria faz parte de um códice conhecido no mundo acadêmico como o Papiro Berolinense 8502. Ele é chamado assim porque está guardado em Berlim, no Museu Egípcio da capital alemã, e esse é o seu número de catálogo. Mas por trás desse nome técnico, existe uma história fascinante.
Uma história de mistério, de silêncio e de verdades suprimidas. Segundo os registros históricos que se conservam, o códice foi adquirido no Cairo em 1896 pelo Dr. Karl Reinhardt. Reinhardt era um erudito alemão, especialista em textos antigos do Oriente Próximo. Trabalhava para os museus prussianos, adquirindo antiguidades egípcias para as coleções alemãs. Mas há algo estranho nessa aquisição. Algo que os historiadores notaram, mas nunca conseguiram explicar completamente. Reinhardt nunca documentou exatamente onde obteve o manuscrito. Nunca identificou o vendedor pelo nome. Nunca registrou as circunstâncias precisas da compra. Nunca especificou o preço que pagou. Numa época em que os acadêmicos alemães eram meticulosos em sua documentação, essa vagueza é algo incomum. Alguns historiadores sugeriram que Reinhardt sabia que o manuscrito havia sido obtido ilegalmente, que vinha de uma escavação clandestina, que o vendedor temia represálias se sua identidade fosse conhecida. Outros especularam que o próprio Reinhardt queria proteger a fonte para futuras aquisições. A verdade é que nunca saberemos ao certo. O que sabemos é que o códice chegou a Berlim em 1896. Foi catalogado. Foi guardado nos arquivos do Museu Egípcio. E ali começou um silêncio que duraria quase 6 décadas. Por que tanto tempo? Por que um documento tão extraordinário permaneceu sem tradução, sem ser publicado, sem ser estudado por 60 anos? A explicação oficial fala em circunstâncias históricas. A Primeira Guerra Mundial interrompeu os trabalhos acadêmicos. A Alemanha ficou devastada, empobrecida, caótica. Depois vieram os turbulentos anos da República de Weimar. Hiperinflação, instabilidade política, crise econômica. Os museus lutavam para sobreviver, não para investigar manuscritos antigos. Depois veio a ascensão do nazismo. Os nazistas não tinham nenhum interesse em textos cristãos gnósticos. Sua ideologia olhava para o paganismo germânico, não para os evangelhos apócrifos. E, finalmente, a Segunda Guerra Mundial. Berlim foi bombardeada repetidamente pelos aliados. O Museu Egípcio sofreu danos significativos. Segundo os registros da época, durante os bombardeios de 1943 e 1944, os arquivos onde o códice estava guardado correram risco real de destruição. É quase um milagre que tenha sobrevivido. Coleções inteiras se perderam. Edifícios foram reduzidos a escombros, mas o papiro berolinense 8 Field 502, de alguma forma, sobreviveu. Como se algo o estivesse protegendo, como se tivesse um destino a cumprir. Essa é a explicação oficial para a demora. Circunstâncias históricas, guerras, caos. Mas alguns pesquisadores apontaram outra possibilidade, uma possibilidade mais incômoda. O Dr. Marvin Meyer, renomado especialista em textos gnósticos da Universidade de Chapman, sugeriu que pode ter havido uma resistência deliberada à publicação do texto, não apenas circunstâncias externas, mas obstáculos internos, porque o conteúdo do Evangelho de Maria era profundamente perturbador para a ortodoxia cristã. Apresentava uma imagem de Maria Madalena que contradizia diretamente a doutrina oficial. Mostrava conflitos entre os apóstolos que a Igreja preferia esquecer e oferecia ensinamentos espirituais que desafiavam a autoridade institucional. É possível que alguém, em algum momento durante esses 60 anos, tenha trabalhado para atrasar a publicação? Que tenham existido pressões, sutis ou diretas, para manter esse texto na escuridão? Não há provas definitivas, mas a pergunta permanece. Finalmente, em 1955, o acadêmico alemão Walter Thiel publicou a primeira edição crítica completa do texto, e o mundo acadêmico ficou em choque. O que Thiel havia traduzido não era um fragmento menor, não era uma curiosidade histórica sem importância. Era um evangelho completo, um evangelho onde Maria Madalena ocupava o centro absoluto da narrativa, onde ela aparecia como a discípula mais próxima de Jesus, a mais amada, a mais compreendida, a depositária de revelações que nenhum dos 12 apóstolos havia recebido. Para entender o impacto disso, você precisa compreender o que significa a palavra evangelho. A palavra vem do grego euangelion, que significa literalmente boa notícia. No contexto do cristianismo primitivo,
Os evangelhos eram os relatos sobre a vida, morte, ensinamentos e ressurreição de Jesus. A Igreja Oficial reconhece hoje 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses foram os textos que sobreviveram ao processo de seleção, os que foram declarados inspirados por Deus, os que foram incluídos no Novo Testamento, os únicos que são lidos nas igrejas. Mas aqui está o que a maioria dos cristãos não sabe. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos, não 4, dezenas. O Evangelho de Tomé, com seus ditos secretos de Jesus. O Evangelho de Pedro, com seu dramático relato da ressurreição. O Evangelho de Filipe, com seus ensinamentos sobre os sacramentos místicos. O Evangelho de Judas, que apresenta uma visão completamente diferente do traidor. O Evangelho dos egípcios. O Evangelho da verdade. O Evangelho dos hebreus. O Evangelho dos nazarenos. E sim, o Evangelho de Maria. Cada um desses textos apresentava uma perspectiva diferente sobre Jesus e sua mensagem. Cada um enfatizava aspectos distintos de seus ensinamentos. Cada um era considerado sagrado por comunidades de crentes que o liam, o copiavam, o transmitiam de geração em geração. A doutora Elaine Pagels, professora de religião na Universidade de Princeton e uma das maiores especialistas mundiais em cristianismo primitivo, documentou extensamente essa diversidade em suas obras. Segundo suas pesquisas, durante os primeiros 3 séculos depois de Jesus, não existia um cristianismo único e uniforme. O que existia era uma pluralidade de cristianismos, múltiplas interpretações da mensagem de Jesus, múltiplas comunidades com diferentes práticas, múltiplos textos considerados sagrados. Alguns grupos enfatizavam a fé, outros enfatizavam o conhecimento, alguns praticavam rituais elaborados, outros rejeitavam todo ritual externo. Alguns acreditavam na ressurreição física, outros a interpretavam espiritualmente. Alguns aceitavam a liderança feminina, outros a rejeitavam categoricamente. Era um movimento diverso, dinâmico, em constante evolução. E todos se consideravam seguidores genuínos de Jesus. Foi só a partir do século IV que essa diversidade começou a ser suprimida sistematicamente. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo no ano 312 mudou tudo. De repente, o cristianismo passou de ser uma religião perseguida a ser a religião do poder imperial. E o poder imperial precisava de unidade, precisava de uma só doutrina, de um só conjunto de textos sagrados, de uma só autoridade. Os concílios eclesiásticos, Niceia em 325, Constantinopla em 381, Éfeso em 431, Calcedônia em 451, foram estabelecendo gradualmente o que seria a ortodoxia oficial. E essa ortodoxia exigia eliminar a concorrência. Os textos que não se ajustavam à doutrina oficial foram declarados heréticos. Suas cópias foram mandadas queimar. Possuir esses textos se tornou um crime. Lê-los era motivo de perseguição. Ensinar seu conteúdo podia te custar a vida. Suas comunidades foram dispersas. Seus líderes foram exilados ou executados. Seus ensinamentos foram apagados da memória coletiva. E o Evangelho de Maria foi um desses textos condenados ao esquecimento. Por quê? O que havia nele que era tão perigoso? Segundo a doutora Karen King, da Harvard Divinity School, que dedicou décadas ao estudo desse manuscrito, o Evangelho de Maria apresentava 2 ameaças fundamentais para a Igreja que estava se consolidando. Primeira ameaça: questionava a autoridade exclusiva dos apóstolos masculinos. No Evangelho de Maria, ela não é uma seguidora passiva, não é uma pecadora arrependida que segue os homens em silêncio. É uma líder, uma mestra, alguém que instrui os próprios apóstolos sobre os ensinamentos de Jesus, alguém que sabe coisas que eles não sabem. Isso contradizia diretamente a estrutura de poder que estava sendo construída. Uma estrutura onde só os homens, especificamente os bispos que se apresentavam como sucessores dos apóstolos masculinos, tinham autoridade para liderar e ensinar. Se Maria Madalena era uma autoridade espiritual legítima, se havia recebido ensinamentos diretamente de Jesus, se os próprios apóstolos reconheciam que ela sabia mais que eles, então, por que as mulheres não podiam liderar na igreja?
Era uma pergunta perigosa demais. Segunda ameaça. O Evangelho de Maria promovia uma espiritualidade interior e direta. O texto enfatiza o conhecimento interior, a conexão pessoal com o divino, a possibilidade de receber revelações diretamente de Deus sem intermediários institucionais. Não fala de sacramentos administrados por sacerdotes. Não fala de confissões diante de autoridades eclesiásticas. Não fala de rituais obrigatórios nem de hierarquias de poder. Fala de uma jornada interior, de reconhecer a centelha divina dentro de cada pessoa, de alcançar a libertação através do conhecimento espiritual. Isso era completamente incompatível com uma igreja que se apresentava como a única mediadora entre Deus e os seres humanos. Se cada pessoa podia acessar diretamente a verdade espiritual, se não se precisava de sacerdotes para conectar com o divino, se a salvação vinha do conhecimento interior e não dos sacramentos institucionais. Então, para que servia a igreja? Para que serviam os bispos? Para que serviam as estruturas hierárquicas? O poder da instituição desvanecia. Por isso, o Evangelho de Maria tinha que desaparecer. E quase conseguiram. Quase. Mas o deserto egípcio guardou ciosamente seu segredo por mais de 1500 anos, até que chegou o momento de o mundo conhecer a verdade. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa a verdades incompletas, que foram cuidadosamente escondidas da humanidade por séculos. Agora pense, e se justamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que você procura há anos, respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso preparei para você um livro digital poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é só uma leitura, é um despertar espiritual, uma ferramenta para quem busca ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Baixe agora mesmo, o link está no primeiro comentário fixado, mas atenção, este conteúdo pode ser removido a qualquer momento. Contém revelações espiritualmente sensíveis, que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere o mundo desabar para buscar o que sua alma já sabe que precisa. Clique agora, baixe seu exemplar e permita que esta verdade comece a transformar sua vida. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será seu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta que você nem imaginava que estava prestes a se abrir. Agora que você entende o contexto completo, agora que você sabe como este documento chegou até nós e por que foi suprimido, é hora de revelar seu conteúdo. As palavras exatas que Jesus, segundo este texto antigo, pronunciou apenas para Maria. Os ensinamentos que os outros apóstolos desconheciam. Os mistérios que foram considerados tão perigosos que deveriam ser apagados da história para sempre. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você entende o cristianismo. O Evangelho de Maria, tal como chegou até nós, está incompleto. E essa incompletude é, por si só, parte do mistério, parte da evidência do que tentaram fazer com este texto. De acordo com as análises paleográficas do papiro berolinense realizadas por especialistas do Museu de Berlim e de universidades de todo o mundo, o códice original continha aproximadamente 19 páginas dedicadas ao Evangelho de Maria. Dessas 19 páginas, apenas 11 sobreviveram. As 6 primeiras páginas estão completamente perdidas. Desapareceram. Não sabemos o que continham. Não sabemos que ensinamentos se perderam para sempre. E faltam outras 4 páginas na seção central do texto. Justo no momento mais importante. Justo quando Maria estava revelando os ensinamentos secretos que Jesus lhe havia confiado. 10 páginas no total, apagadas do registro histórico. Alguns acadêmicos, como o Dr. Christopher Tuckett, da Universidade de Oxford, argumentam que essas perdas são simplesmente o resultado da deterioração natural. O papiro é frágil. Após mais de 1500 anos, é normal que algumas seções tenham se deteriorado.
É uma explicação razoável, científica, neutra. Mas outros pesquisadores apontaram algo inquietante. As páginas que faltam não são aleatórias. São precisamente aquelas que conteriam os ensinamentos mais detalhados, os mistérios mais profundos, as revelações mais completas. Coincidência? A doutora Elaine Pagel sugeriu em várias entrevistas e conferências que a perda de exatamente essas seções pode não ser acidental. Pode ser evidência de censura deliberada. Em algum momento da história, alguém pode ter arrancado as páginas mais perigosas, alguém que tinha acesso ao manuscrito, alguém que leu seu conteúdo e decidiu que certas partes eram ameaçadoras demais para sobreviver, deixando apenas o suficiente para que o texto existisse como curiosidade histórica, mas não o suficiente para que sua mensagem completa transformasse o mundo. Nunca saberemos com certeza, mas a suspeita permanece. No entanto, o que sobreviveu é extraordinário, e é suficiente para entender por que este texto foi considerado tão perigoso. Deixe-me te guiar pelo texto, passo a passo. Deixe-me te mostrar o que ele contém. O Evangelho começa, ou pelo menos a parte que sobreviveu começa, no meio de uma cena que acontece após a ressurreição. Jesus apareceu a seus discípulos, passou tempo com eles, ensinou-os, e agora está prestes a partir definitivamente. Está dando a eles suas instruções finais, suas últimas palavras antes de ascender, e o que ele lhes diz é profundamente significativo. Segundo a tradução acadêmica do copta realizada pela doutora Karen King e outros especialistas, Jesus adverte seus discípulos contra algo específico. Ele lhes diz, e isso está textualmente preservado no manuscrito: não estabeleçam nenhuma regra além do que lhes ordenei, e não imponham uma lei como o legislador, para que não sejam apanhados por ela. Pense um instante. Leia essas palavras de novo. Não estabeleçam nenhuma regra além do que lhes ordenei. Não imponham uma lei como o legislador, para que não sejam apanhados por ela. Você compreende a magnitude desta declaração? Segundo este evangelho, as últimas instruções de Jesus foram um aviso direto, um aviso profético, contra exatamente o que a igreja institucional faria nos séculos seguintes, contra a criação de dogmas rígidos que vão além do que ele ensinou, contra a imposição de leis religiosas humanas, como se fossem mandamentos divinos, contra a construção de estruturas de poder que prendem os crentes em vez de libertá-los. É como se Jesus tivesse previsto o que viria, como se soubesse que sua mensagem de liberdade espiritual seria transformada em correntes institucionais, como se visse através do tempo os concílios, os dogmas, as inquisições, as excomunhões, as guerras religiosas, e advertisse a seus seguidores: não façam isso, não caiam nesta armadilha, não usem meu nome para escravizar em vez de libertar. Mas não lhe deram ouvidos. Após dar essas instruções, segundo o texto, Jesus se despede de seus discípulos, e eles ficam devastados. O manuscrito descreve uma cena de profunda crise emocional e espiritual. Os discípulos choram, lamentam-se, estão consumidos pelo medo. Eles se perguntam: como vamos ir aos gentios e pregar o evangelho do reino do Filho do Homem? Se não o perdoaram a ele, como nos perdoarão a nós? É um momento de dúvida paralisante, de terror diante do que os espera. Acabaram de ver seu mestre crucificado, torturado, humilhado publicamente, executado como um criminoso, e agora ele lhes pede que saiam ao mundo para pregar sua mensagem, ao mesmo mundo que o matou, às mesmas autoridades que o condenaram. Os grandes apóstolos, Pedro, André, aqueles que a tradição posterior apresentaria como colunas inabaláveis da fé, estão reduzidos a lágrimas e temor. Não sabem o que fazer. Não têm força para continuar. Estão prestes a abandonar tudo. E então, Maria Madalena se levanta. O texto descreve com clareza: então Maria se pôs de pé, saudou a todos e disse a seus irmãos: não chorem, nem se lamentem, nem duvidem, porque sua graça estará completamente com vocês e os protegerá. Você capta o que está acontecendo aqui? Você entende a magnitude deste momento? No instante de maior crise, quando o movimento de Jesus estava prestes a colapsar, quando os apóstolos masculinos estavam paralisados pelo medo,
É uma mulher quem assume a liderança. É Maria quem se põe de pé quando os homens estão prostrados. É Maria quem os consola quando eles choram. É Maria quem lhes lembra a promessa da graça divina quando eles se esqueceram de tudo. É Maria quem os tira do desespero e os orienta para a frente. Ela é a rocha naquele momento, não Pedro, Maria. E o texto continua com algo ainda mais revelador. Maria diz: "Antes, louvemos sua grandeza, porque ele nos preparou e nos fez homens." Esta frase requer explicação, porque pode parecer estranha. No contexto gnóstico do texto, fazer-nos homens não se refere ao gênero masculino. Não significa que as mulheres devem se tornar homens. Refere-se à transformação espiritual, a alcançar a completude do ser, a transcender as limitações da existência material, incluindo as limitações de gênero. No pensamento gnóstico, o homem perfeito, ou o ser humano completo, é aquele que reuniu os opostos dentro de si, o masculino e o feminino, o espiritual e o material, o divino e o humano. Maria está dizendo que Jesus os preparou espiritualmente para esta missão, que os transformou interiormente, que lhes deu as ferramentas para enfrentar o que vem, e suas palavras têm efeito. O texto diz que, graças às palavras de Maria, os corações dos discípulos se voltaram para o bem. Ela os salvou do colapso. E então vem o momento mais crucial do Evangelho. Pedro, o mesmo Pedro que a tradição católica apresenta como o primeiro Papa, o líder indiscutível dos apóstolos, a rocha sobre a qual a igreja seria construída, se dirige a Maria. E suas palavras revelam algo que a igreja institucional preferiria que você nunca tivesse ouvido. Pedro diz: "Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador que você se lembra, as que você conhece e nós não ouvimos." Leia essas palavras de novo. Analise-as com cuidado. Sabemos que o Salvador te amava mais. As palavras que você conhece, que nós não ouvimos. O próprio Pedro, segundo este texto antigo, reconhece 3 verdades devastadoras para a narrativa oficial. Primeira verdade: Jesus amava Maria de maneira especial, mais do que as outras mulheres, possivelmente mais do que a todos. Segunda verdade: Maria possuía conhecimentos que Pedro não tinha. Havia recebido ensinamentos que ele nunca ouviu. Terceira verdade: existiam palavras de Jesus, ensinamentos do Salvador, que os apóstolos masculinos desconheciam completamente. Isso contradiz frontalmente tudo o que lhe ensinaram. A narrativa oficial diz que Pedro era o discípulo principal, o confidente de Jesus, o depositário supremo de seus ensinamentos, aquele que recebeu as chaves do reino. Mas, segundo este evangelho, havia níveis de conhecimento, e Maria havia alcançado um nível superior ao de Pedro. Ela tinha acesso a mistérios que permaneciam ocultos até mesmo para o círculo íntimo masculino. Jesus havia escolhido compartilhar com ela segredos que não compartilhou com ninguém mais. E quando Pedro lhe pede para revelar esses conhecimentos, ela aceita. Maria começa a contar uma visão que teve, uma experiência mística onde o Senhor lhe apareceu. "Eu te felicito, porque não te perturbaste ao me ver", disse Jesus na visão. "Porque onde está a mente, ali está o tesouro." E Maria lhe fez uma pergunta: "Senhor, como vê as visões quem as vê? Através da alma ou do espírito?" A resposta de Jesus é profunda. Não vê através da alma nem do espírito, mas é a mente, que está entre os dois, que vê a visão. Aqui começa um ensinamento sobre a natureza da percepção espiritual, sobre como o ser humano pode acessar realidades superiores, não através do corpo físico, não simplesmente através das emoções da alma, mas através da mente iluminada, o nous, o princípio de compreensão espiritual que conecta o humano ao divino. E então Maria começa a revelar ensinamentos ainda mais profundos. Ela fala da jornada da alma após a morte, de como a alma deve atravessar diferentes níveis ou poderes: a escuridão, o desejo, a ignorância, a ira. Cada um desses poderes tenta deter a ascensão da alma. Eles a questionam, eles a acusam, tentam mantê-la presa no mundo material. Mas a alma que alcançou o conhecimento verdadeiro pode respondê-los.
pode superar cada obstáculo, pode ascender em direção à luz divina de onde originalmente veio. Esses ensinamentos são profundamente gnósticos. Falam da alma como uma centelha divina presa temporariamente no mundo material. Falam da salvação como libertação desta prisão. Falam do conhecimento interior, gnose em grego, como o caminho dessa libertação. E contém uma redefinição radical do conceito de pecado. Segundo os ensinamentos que Maria transmite, o pecado não existe como uma categoria moral externa imposta arbitrariamente pela religião. Não há uma lista de ações proibidas que o condenam automaticamente. O que existe é algo diferente. O que existe é a mistura imprópria do espiritual com o material. O sofrimento vem de agir contra nossa verdadeira natureza, de nos identificarmos com o corpo e os desejos materiais em vez de reconhecer nossa essência espiritual, de esquecer quem somos realmente. E a libertação vem do conhecimento, do despertar, do reconhecimento de nossa natureza divina, de recordar que somos centelhas de luz temporariamente submersas na matéria, mas destinadas a nos reunirmos com a fonte de toda a luz. Isso era revolucionário. Isso era absolutamente perigoso para qualquer instituição religiosa, porque se o pecado não era o que a religião oficial dizia que era, se a salvação vinha do conhecimento interior e não de rituais externos, se cada pessoa podia se conectar diretamente com o divino sem intermediários, então para que servia a igreja? Para que serviam os sacerdotes que administravam os sacramentos? Para que servia a confissão? Para que serviam as indulgências? Para que serviam as estruturas de poder religioso que controlavam o acesso a Deus? O Evangelho de Maria apresentava um caminho espiritual radicalmente democrático, radicalmente pessoal, radicalmente livre, onde a autoridade não vinha de uma instituição externa, mas do conhecimento interior, onde a salvação não dependia de intermediários humanos, mas da conexão direta com o divino, onde homens e mulheres tinham igual acesso às verdades mais profundas. E por isso este evangelho tinha que ser silenciado. Por isso Maria Madalena tinha que ser difamada. Por isso sua voz tinha que ser apagada da história. Você já tinha ouvido falar sobre esses ensinamentos secretos que Jesus confiou a Maria Madalena? Você sabia que existia um texto antigo onde o próprio Pedro reconhece que ela sabia coisas que ele desconhecia? Você já tinha imaginado que o cristianismo primitivo tinha essa dimensão de conhecimento interior que foi suprimida? Conte-me nos comentários. Me fascina saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade, como vocês sabem, seu conhecimento pode surpreender a você mesmo e pode iluminar outros que recém começam este caminho de descoberta. E me diga, de onde você está assistindo a este vídeo? Me emociona profundamente saber que essas verdades estão chegando a almas sedentas em cada canto do planeta. Escreva seu país ou cidade nos comentários. Formemos juntos uma rede global de buscadores da verdade, uma irmandade que transcende fronteiras, idiomas e culturas, unidos pelo mesmo anseio de conhecer o que nos foi ocultado durante séculos. Mas o que acabei de revelar a você é apenas parte da história. Porque quando Maria terminou de compartilhar esses ensinamentos secretos, quando os apóstolos ouviram os mistérios que Jesus lhe havia confiado apenas a ela, aconteceu algo que explica exatamente por que este evangelho foi suprimido. Uma confrontação direta, um conflito de poder, uma guerra pela alma do cristianismo primitivo. E no centro dessa guerra, Pedro. O mesmo Pedro que depois seria proclamado o primeiro líder da igreja. O que vou revelar a você agora é talvez a parte mais incômoda de todo este evangelho, a parte que melhor explica por que foi suprimido, a parte que os defensores da ortodoxia prefeririam que você nunca conhecesse. Depois que Maria compartilhou os ensinamentos secretos que Jesus lhe havia confiado, o texto registra as reações dos outros discípulos, e essas reações são profundamente reveladoras. Não são reações de gratidão. Não são reações de assombro reverente. Não são reações de discípulos humildes, recebendo o conhecimento que lhes faltava. São reações de rejeição, de hostilidade, de ressentimento. Primeiro fala André, o irmão de Pedro. Segundo o manuscrito, André se dirige aos outros discípulos e diz:
Digam o que quiserem sobre o que ela disse, mas eu não acredito que o Salvador tenha dito essas coisas, porque certamente esses ensinamentos são ideias estranhas. Observe cuidadosamente o que está acontecendo aqui. André não apresenta argumentos, não refuta os ensinamentos ponto a ponto, não oferece evidências de que sejam falsas, não cita outros ensinamentos de Jesus que as contradigam. Ele simplesmente diz que não acredita, que lhe parecem estranhas, diferentes do que ele conhecia. É uma rejeição baseada no desconforto, não na razão. Uma rejeição que diz: isso não se encaixa no que eu acreditava saber, portanto, deve ser falso. É a resposta típica de quem se sente ameaçado por um conhecimento novo, de quem prefere a segurança de suas crenças estabelecidas ao desconforto de expandir sua compreensão. Mas o que vem depois é ainda mais revelador. Pedro intervém, e suas palavras expõem algo que vai muito além de uma simples disputa teológica. Expõem uma luta de poder, um conflito de egos, uma incapacidade de aceitar que uma mulher pudesse ter conhecimento que ele não possuía. Pedro diz, e isso está textualmente preservado no papiro, palavra por palavra: por acaso ele falou com uma mulher em segredo, sem que nós soubéssemos? Devemos mudar de opinião e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Analisemos isso com cuidado. Observe o que Pedro não faz. Ele não examina os ensinamentos. Não avalia se são coerentes com o que Jesus ensinou publicamente. Não pergunta por mais detalhes para entender melhor. Não se mostra curioso diante de conhecimentos que poderia ter perdido. Observe o que ele faz. Questiona que Jesus tenha falado com uma mulher, em segredo, sem que eles soubessem. O problema dele não é o conteúdo dos ensinamentos. O problema dele é quem os recebeu. O problema dele é que Jesus falou com Maria e não com ele. O problema dele é que agora essa mulher pretende ensinar a eles, aos homens, aos apóstolos. Ele a preferiu a nós? Essa pergunta exala ressentimento, ciúmes, ego ferido, incredulidade ofendida. É a pergunta de um homem que se considerava o favorito e descobre que não era. É a pergunta de um líder que vê sua autoridade ameaçada. É a pergunta de alguém que não pode aceitar que uma mulher tenha algo que ele não tem. Isso não é um debate teológico. Isso é uma luta de poder. E a resposta de Maria é profundamente comovente. O texto diz que Maria chorou. Esta mulher que momentos antes havia salvado o grupo do colapso total, que os havia consolado quando estavam paralisados pelo medo, que havia compartilhado generosamente conhecimentos sagrados que poderia ter guardado para si mesma, agora chora diante da rejeição de seus próprios irmãos espirituais, diante da acusação velada de que está mentindo, diante da insinuação de que está inventando ensinamentos para se dar importância. Maria diz: meu irmão Pedro, o que você pensa? Você acredita que eu inventei isso em meu coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? É uma defesa simples, mas devastadora. Não contra-ataca, não insulta, não se defende com argumentos elaborados. Simplesmente pergunta: você acredita que estou mentindo? Você acredita que eu inventaria algo assim sobre nosso mestre? Que razão eu teria para fazer isso? E nesse momento intervém outro discípulo, um que a história posterior esqueceu quase por completo: Levi. Este Levi é provavelmente o mesmo que em outros evangelhos se identifica como Mateus, o cobrador de impostos que Jesus chamou para segui-lo, e sua defesa de Maria é contundente. Levi confronta Pedro diretamente. Não com diplomacia, não com evasivas, diretamente. Ele diz: Pedro, você sempre foi um homem de temperamento ardente. Agora eu o vejo competindo contra esta mulher como se fosse um adversário. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? É claro que o Salvador a conhece muito bem. Por isso a amou mais do que a nós. Leia isso de novo. Você sempre foi um homem de temperamento explosivo. Levi conhece Pedro, conhece seu caráter impulsivo, sua tendência a reagir com a emoção, antes que com a reflexão. É o mesmo temperamento que o levou a cortar a orelha do soldado no Getsêmani. É o mesmo temperamento que o levou a negar Jesus 3 vezes antes de o galo cantar. E agora, esse mesmo temperamento o leva a atacar Maria. Eu o vejo competindo com essa mulher como se ela fosse uma adversária,
Levi vê claramente o que está acontecendo. Não é um debate teológico, é uma competição. Pedro vê Maria como uma rival, como uma ameaça à sua posição, como alguém que possui algo que ele deveria ter. E então vem a declaração mais importante: se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Essa é a pergunta fundamental. Se Jesus escolheu revelar esses ensinamentos a Maria, se ele a considerou digna de receber esses mistérios, com que autoridade Pedro a rejeita? Pedro é superior a Jesus? Pedro sabe melhor que Jesus quem é digno de receber conhecimento? E, finalmente, por isso a amou mais do que a nós. Pela terceira vez no texto, afirma-se explicitamente que Jesus amava Maria mais do que os outros discípulos. Não era um segredo, não era uma especulação, era um fato conhecido e reconhecido entre os seguidores de Jesus. Ele tinha uma relação especial com Maria, uma proximidade que superava a que tinha com qualquer um dos 12, e alguns deles, como Pedro e André, simplesmente não conseguiam aceitar. O Evangelho de Maria termina com Levi, exortando os discípulos a sair e pregar o Evangelho, a fazer o que o Salvador lhes ordenou, sem impor mais regras do que ele estabeleceu. É um final que reafirma a mensagem de liberdade espiritual de Jesus e que implicitamente condena a atitude de Pedro. Mas a história não terminou aí. Isso que você acabou de ouvir, esse conflito entre Maria e Pedro, não é um incidente isolado. Não aparece apenas neste Evangelho. É um padrão que se repete em múltiplos textos antigos. No Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi em 1945, há uma passagem onde Pedro diz abertamente: que Maria nos deixe porque as mulheres não são dignas da vida. As mulheres não são dignas da vida. Essas são as palavras que o texto atribui a Pedro. A resposta de Jesus, nesse Evangelho, é fascinante. Ele não repreende Pedro diretamente, mas diz que ele mesmo guiará Maria para torná-la masculina, isto é, na linguagem gnóstica, para que ela alcance a completude espiritual que transcende as divisões de gênero. É uma forma de dizer: Maria alcançará o que você, Pedro, acredita ser impossível para ela. Na Pistis Sophia, outro texto gnóstico extenso, Maria Madalena aparece como a discípula mais ativa de todas. Faz mais perguntas do que qualquer outro. Recebe mais revelações do que qualquer outro. Demonstra mais compreensão do que qualquer outro. Mas em um momento do texto, ela diz algo revelador. Ela diz: meu Senhor, tenho medo de Pedro, porque ele me ameaça e odeia o nosso gênero. Pedro a ameaça. Pedro odeia as mulheres. Segundo este texto antigo, Maria vivia com medo de Pedro. Você consegue imaginar isso? A discípula que Jesus mais amava, vivendo com medo do homem que depois seria proclamado líder da igreja. No Evangelho de Filipe, também de Nag Hammadi, descreve-se como os discípulos questionavam por que Jesus amava Maria mais do que a todos eles. Texto após texto, manuscrito após manuscrito, de diferentes comunidades, de diferentes épocas, de diferentes regiões geográficas. O mesmo padrão emerge uma e outra vez. Maria Madalena como figura de autoridade espiritual, Pedro como opositor dessa autoridade. Uma luta para definir o que seria o cristianismo. E já sabemos quem venceu essa batalha histórica. A linhagem de Pedro se tornou a igreja oficial. Os textos que honravam a liderança feminina foram declarados heréticos. E Maria Madalena sofreu a maior campanha de difamação na história da religião. Foi transformada de apóstola dos apóstolos, título que alguns pais da igreja primitiva lhe concediam, em prostituta arrependida. Uma mudança que não tem absolutamente nenhuma base nos evangelhos canônicos. Nenhuma. Zero. Em nenhum lugar do Novo Testamento, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, se diz que Maria Madalena fosse prostituta. Em nenhum versículo, em nenhuma passagem, em nenhuma linha. O que os evangelhos canônicos realmente dizem sobre ela é significativo. Dizem que Jesus expulsou dela 7 demônios. Dizem que ela o seguia e o servia com seus bens. Dizem que ela esteve aos pés da cruz quando quase todos os homens haviam fugido. Dizem que ela foi ao sepulcro na manhã da ressurreição. E dizem que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.
a primeira testemunha da ressurreição, o evento mais importante em toda a teologia cristã. E Jesus escolheu revelar-se primeiro a ela, não a Pedro, não a João, não a nenhum dos 12, a Maria Madalena. Você não acha isso significativo? A identificação de Maria Madalena com a prostituta foi fabricada artificialmente séculos depois. Foi o Papa Gregório Magno, no ano de 591, mais de 500 anos depois de Jesus, quem criou essa identificação. Em um sermão, Gregório fundiu deliberadamente Maria Madalena com outras mulheres mencionadas nos evangelhos, com a mulher pecadora de Lucas 7, que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas, com Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta, com a mulher adúltera que Jesus salva do apedrejamento no evangelho de João. Nenhuma dessas mulheres era Maria Madalena. Os textos bíblicos as apresentam claramente como pessoas diferentes, mas Gregório as fundiu todas em uma só figura, e o resultado foi devastador. Maria Madalena deixou de ser a discípula amada, deixou de ser a primeira testemunha da ressurreição, deixou de ser a apóstola dos apóstolos, tornou-se uma prostituta, uma pecadora sexual, uma mulher definida por seu corpo e sua vergonha, redimida apenas por seu arrependimento e suas lágrimas. Um símbolo da fraqueza feminina e da necessidade de submissão. Foi uma obra-prima de manipulação histórica, uma destruição sistemática da memória de uma mulher que representava algo perigoso para o poder eclesiástico. E essa imagem falsa se manteve por quase 1400 anos. Geração após geração cresceu acreditando nessa mentira. Pintores a representaram com cabelo solto e expressão penitente. Pregadores a usaram como exemplo de pecado redimido. A cultura popular a transformou em sinônimo de prostituta arrependida. Foi só em 1969 que a Igreja Católica reconheceu oficialmente que a identificação era um erro. Quase 1400 anos de mentira institucionalizada. E enquanto isso, os evangelhos que revelavam seu verdadeiro papel permaneciam enterrados no deserto, silenciados, esquecidos, esperando o momento de retornar. Você não precisa mais carregar o peso de verdades incompletas. Você não precisa mais se conformar com a versão censurada da história. Desperte para as revelações esquecidas com o livro digital Por que os Apóstolos Ocultaram as Palavras Mais Perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que o tirem do ar. Este conhecimento não estará disponível para sempre. E se essas revelações estão tocando profundamente seu coração? Se você sente que finalmente está encontrando respostas que buscou por anos, eu te convido a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui, você encontrará uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades pela metade. Você terá acesso a conteúdo que não podemos publicar abertamente. Investigações sensíveis demais para o público em geral. Uma comunidade de almas despertas que se apoiam mutuamente no caminho do conhecimento. Torne-se membro agora. Dê o próximo passo em seu despertar espiritual. Mas eu ainda não te revelei o mais impactante, a peça final do quebra-cabeça. O que outros textos antigos sugerem sobre a verdadeira natureza da relação entre Jesus e Maria, e como isso muda absolutamente tudo o que você acreditava saber. Exploramos o Evangelho de Maria, vimos o conflito com Pedro, documentamos como ela foi difamada para destruir sua autoridade. Mas há mais, muito mais. Porque o Evangelho de Maria não é o único texto antigo que apresenta Maria Madalena como a figura feminina central do cristianismo primitivo. E alguns desses outros textos contêm revelações ainda mais extraordinárias, revelações que geraram debates que continuam até hoje. Para entender isso, preciso te levar a outra descoberta, outro momento em que o deserto egípcio devolveu tesouros que a história havia tentado apagar. Dezembro de 1945. Um lugar chamado Nag Hammadi, no Alto Egito. Um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman sai com seu irmão para buscar sabak, um fertilizante natural que se forma em certas formações rochosas do deserto. Eles estão cavando perto de uns penhascos, em uma área chamada Jabal al-Tarif. A picareta de Muhammad atinge algo duro, algo que não deveria estar ali,
Ele escava com cuidado e descobre uma vasilha de barro, grande, lacrada, antiga. Muhammad hesita em abri-la. Na cultura local existem histórias de djinns, espíritos, que podem estar presos em recipientes lacrados. Abri-la poderia libertar algo perigoso, mas também poderia conter ouro, tesouros de alguma tumba antiga. A cobiça vence o medo. Muhammad quebra a vasilha. Não há djinns, não há ouro. O que ele encontra são livros. 13 códices de papiro embrulhados em couro. Páginas e páginas de escrita antiga. Muhammad não sabe ler. Ele não tem ideia do que encontrou. Para ele são apenas papéis velhos. Ele os leva para casa. Sua mãe usa algumas páginas para acender o fogo da cozinha. Outras se perdem, são dadas de presente, se dispersam. Passariam anos antes que os acadêmicos compreendessem a magnitude da descoberta. Quando finalmente os códices são reunidos, traduzidos e estudados, o mundo se dá conta de que Muhammad Ali havia encontrado um dos tesouros mais importantes da história religiosa. A biblioteca de Nag Hammadi. Mais de 50 textos antigos. Evangelhos perdidos, tratados gnósticos, apocalipses desconhecidos, textos que a igreja havia ordenado destruir no século IV, textos que alguém, provavelmente monges de um monastério próximo, havia escondido no deserto para salvá-los da destruição, e que haviam esperado 1600 anos para serem encontrados. Entre esses textos estava o Evangelho de Filipe. E o que este manuscrito diz sobre Maria Madalena gerou mais controvérsia do que quase qualquer outro documento da antiguidade cristã. Deixa eu te ler as passagens-chave. Segundo a tradução acadêmica realizada por especialistas como Wesley Eisenberg, Marvin Meyer e outros, o Evangelho de Filipe diz: havia 3 mulheres que sempre andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, a irmã desta, e Madalena, a quem se chama sua companheira, porque Maria é sua irmã, e sua mãe, e sua companheira. Pare um momento. A palavra-chave aqui é companheira. No texto copta, a palavra utilizada é koinonos. Este termo grego tem um leque de significados. Em seu sentido mais básico, significa companheira ou sócia, alguém que compartilha algo com você. Mas a palavra também era usada em contextos mais íntimos, para descrever um par, uma consorte, uma esposa. A doutora Karen King tem apontado que essa ambiguidade é provavelmente deliberada. O Evangelho de Filipe, como muitos textos gnósticos, opera em múltiplos níveis de significado simultaneamente. Pode estar dizendo que Maria era a companheira espiritual de Jesus, sua sócia na missão. Ou pode estar sugerindo algo mais íntimo, uma união que ia além do espiritual. E o texto continua com passagens ainda mais explícitas. Ele diz: o Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente E aqui, frustrantemente, o manuscrito tem um buraco, uma lacuna textual. A palavra que completava a frase se perdeu. Os acadêmicos têm debatido por décadas qual palavra original ocupava esse espaço. Na boca, na testa, na bochecha, na mão, o tamanho do buraco e o contexto gramatical permitem várias possibilidades. Mas seja o que for que dissesse, o texto descreve claramente uma intimidade física. Beijos frequentes. E o que vem depois confirma que isso causava tensão. O texto diz que os outros discípulos questionavam essa proximidade. Perguntavam diretamente a Jesus: por que a amas mais do que a todos nós? E a resposta do Salvador, segundo o Evangelho de Filipe, é fascinante. Ele não nega que a ama mais. Não diz que os ama a todos por igual. Em vez disso, responde com uma parábola. Ele diz: por que não os amo como a amo a ela? Se um cego e um que enxerga estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Quando a luz chega, então o que enxerga verá a luz, e o que é cego permanecerá na escuridão. O que significa essa parábola? Segundo as interpretações de acadêmicos gnósticos, como a doutora April DeConnick, da Rice University, Jesus está explicando que seu amor especial por Maria não é arbitrário, não é favoritismo caprichoso, é reconhecimento. Maria consegue ver. Ela tem uma capacidade espiritual que os outros não possuem. Alcançou um nível de iluminação, de compreensão, de conexão com o divino,
que os outros discípulos ainda não haviam alcançado. Na escuridão, no estado de ignorância espiritual, todos parecem iguais. Mas quando a luz da verdade chega, as diferenças se tornam evidentes. Quem consegue ver, vê. Quem é cego, permanece na escuridão. Maria conseguia ver. Por isso Jesus a amava de maneira especial. Por isso ele lhe confiava ensinamentos que outros não receberiam. Por isso a beijava frequentemente, porque ela estava mais perto da luz do que qualquer um deles. O Evangelho de Filipe também contém outras passagens relevantes para entender essa relação. Ele fala extensamente do sacramento da câmara nupcial. Ele o descreve como o mistério mais sagrado de todos, superior ao batismo, superior à Eucaristia, superior a qualquer outro ritual, o mais santo dos sacramentos gnósticos. No sistema simbólico do gnosticismo, a câmara nupcial representa a reunificação dos opostos, o masculino e o feminino voltando a ser um só. O espiritual e o material se reconciliando, a alma individual se unindo com o divino universal. É o retorno à unidade original, a cura da separação primordial, a restauração do estado edênico antes da queda. E Maria Madalena, como companheira de Jesus, representa nesse sistema simbólico o arquétipo dessa união sagrada, a perfeita complementaridade, o equilíbrio restaurado entre o masculino divino e o feminino divino. Agora, preciso ser completamente honesto com você. Os acadêmicos sérios estão divididos sobre como interpretar esses textos. É importante que você saiba disso. Não há consenso absoluto. Alguns acadêmicos, como o Dr. Bart Ehrman, da Universidade da Carolina do Norte, um dos eruditos bíblicos mais respeitados do mundo, alertam contra leituras literais demais desses textos. Os evangelhos gnósticos, aponta Ehrman, estão saturados de simbolismo. A linguagem de companheira, de beijos, de câmara nupcial, pode ser inteiramente metafórica. Pode se referir a realidades espirituais, não físicas. Não podemos ler esses textos como se fossem reportagens jornalísticas ou biografias modernas. São textos religiosos de uma tradição mística, falam em símbolos, operam em múltiplos níveis de significado, e projetar sobre eles nossas categorias modernas pode distorcer sua mensagem original. Essa é uma perspectiva válida e academicamente respeitável. Mas outros pesquisadores argumentam de forma diferente. Eles apontam que onde há tanta fumaça, provavelmente há algo de fogo. Por que tantos textos independentes de diferentes comunidades, de diferentes épocas, de diferentes regiões geográficas, coincidem em apresentar Maria como a figura feminina mais próxima de Jesus? Por que a insistência repetida no amor especial? Por que a linguagem de intimidade física, beijos, companheirismo, proximidade? Por que o conflito constante com Pedro, que representa a linhagem que depois negaria qualquer autoridade feminina? E por que a Igreja trabalhou de forma tão sistemática e brutal para apagar essa imagem? Se Maria Madalena fosse apenas mais uma seguidora, se sua relação com Jesus fosse apenas a de uma discípula comum, por que tanto esforço em difamá-la? Por que transformá-la especificamente em prostituta? Por que destruir os textos que a honravam? O doutor James Tabor, professor de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, tem argumentado que a evidência acumulada torna historicamente plausível que Maria Madalena tivesse um papel muito mais significativo do que os evangelhos canônicos admitem. Não podemos provar com certeza absoluta que ela era casada com Jesus. A evidência não atinge esse nível de certeza, mas também não podemos descartar. O que podemos afirmar com confiança é o seguinte: os textos mais antigos que sobreviveram fora do controle da Igreja institucional apresentam consistentemente Maria Madalena como a discípula mais próxima de Jesus, a receptora de ensinamentos secretos que outros não receberam, aquela que melhor compreendia sua mensagem, a companheira do Salvador, a primeira testemunha da ressurreição, a mestra dos apóstolos, a apóstola dos apóstolos, e essa imagem foi sistematicamente destruída. Os concílios eclesiásticos determinaram quais textos seriam canônicos e quais seriam declarados heréticos.
Os evangelhos que apresentavam Maria em posições de autoridade foram excluídos do cânon. Os que mostravam o conflito com Pedro foram suprimidos. Os que falavam de conhecimento interior e conexão direta com o divino foram condenados. Ordenou-se queimar as cópias. Perseguiu-se quem as possuía. Apagou-se a memória de comunidades inteiras que veneravam Maria Madalena. Mas não conseguiram destruir tudo. Não conseguiram encontrar cada cópia. Não conseguiram chegar às vasilhas de barro enterradas em Nag Hammadi. Não conseguiram apagar o papiro berolinense guardado no mercado de antiguidades do Cairo. E agora, depois de 16 séculos de silêncio, a verdade está emergindo. Maria Madalena está sendo reabilitada, sua voz está sendo ouvida novamente, e milhões de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo o que lhes foi ocultado. Você já sentiu que a história de Maria Madalena que te contaram estava incompleta? Que havia algo mais profundo que ninguém ousou te revelar? Que essa mulher, reduzida a prostituta arrependida, escondia um mistério muito maior? Compartilhe sua experiência nos comentários. Me interessa profundamente saber se sua intuição já te dizia que algo não batia na narrativa oficial. Às vezes, nosso coração sabe verdades que nossa mente ainda não descobriu. Foi assim para você. Você sentiu alguma vez no fundo que havia mais nessa história? Me conte. Sua experiência pode iluminar outros. E lembre-se, o livro digital, Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus, está disponível no primeiro comentário. Link fixado. Este material se aprofunda em tudo o que exploramos hoje, e muito mais. Revelações que não posso incluir num vídeo público. Baixe agora, antes que tirem do ar. Seu despertar espiritual merece ter acesso a toda a informação disponível. E agora, chegamos ao fim desta jornada. A grande conclusão. Ao verdadeiro significado de tudo isso. Para você, para a sua fé, para o seu caminho espiritual e para o futuro do próprio cristianismo. Percorremos um caminho extraordinário juntos. Uma jornada que começou nas areias do deserto egípcio, onde manuscritos esquecidos aguardaram por séculos a chance de falar novamente. Uma jornada que passou pelos arquivos de museus europeus, onde documentos revolucionários permaneceram ocultos por décadas, enquanto guerras mundiais rugiam lá fora. Uma jornada que atravessou os concílios eclesiásticos da antiguidade, onde homens de poder decidiram quais verdades você conheceria e quais seriam apagadas da sua memória para sempre, até chegarmos aqui, a este exato momento, a esta revelação, a esta verdade que esperou quase 2000 anos para te encontrar, e agora que a conhece. E surge a pergunta inevitável: o que tudo isso significa? O que você faz com essa informação? Como ela muda sua compreensão de Jesus? Como afeta sua fé? Como transforma sua relação com o divino? Permita-me ser completamente honesto com você. Eu não vou te dizer o que pensar, não vou te dizer no que acreditar, não vou te dizer para abandonar sua fé ou para mantê-la exatamente como estava. Essa decisão é sua, somente sua. Mas sim, quero te dizer algo importante. O propósito deste vídeo não é destruir sua fé. Não é atacar a igreja. Não é semear dúvidas corrosivas no seu coração que te deixem vazio e perdido. O propósito é exatamente o oposto. É te convidar para uma fé mais madura, mais profunda, mais honesta, mais completa. Uma fé que não teme as perguntas difíceis. Uma fé que consegue encarar a história diretamente nos olhos, com todas as suas complexidades e contradições, e dizer: eu quero conhecer a verdade, seja qual for, porque a verdade me libertará. Lembra dessas palavras? São do próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A verdade vos libertará. Não a ignorância, não a obediência cega, não a aceitação acrítica do que outros te disseram para acreditar. A verdade. E a verdade sobre Maria Madalena é que ela foi muito mais do que te contaram. Foi uma líder quando os homens estavam paralisados pelo medo. Foi uma mestra quando os apóstolos precisavam de direção. Foi uma visionária que recebeu revelações que outros não conseguiam compreender. Foi a discípula mais próxima do coração de Jesus. Foi a primeira a compreender o mistério da ressurreição.
Foi quem consolou os apóstolos quando tudo parecia perdido. Foi quem recebeu ensinamentos secretos que mudariam a história se tivessem sobrevivido intactos. Foi a apóstola dos apóstolos, a companheira do Salvador, a voz que foi silenciada, mas nunca completamente destruída. Reconhecer isso não diminui Jesus. Pelo contrário, o engrandece. Mostra um mestre que valorizava a capacidade espiritual acima das convenções sociais de seu tempo, que escolhia seus confidentes pela compreensão interior, não pelo gênero, que confiava os mistérios mais profundos a quem podia recebê-los, sem se importar com o que o mundo pensava. Mostra um revolucionário que desafiava as estruturas de poder da sua época, que via numa mulher a discípula mais capaz de todos, que a amava pela sua luz interior, não apesar de ser mulher, mas para além de qualquer categoria humana. Esse é um Jesus mais revolucionário do que te ensinaram, mais desafiador, mais transformador. E Maria Madalena, reabilitada em seu verdadeiro papel, não ameaça o cristianismo autêntico. Pelo contrário, o enriquece, o completa, o liberta das correntes de uma interpretação parcial e interessada. Ela representa a possibilidade de uma espiritualidade inclusiva, onde homens e mulheres podem acessar igualmente o divino, onde a autoridade espiritual vem da compreensão interior, não de estruturas de poder humanas, onde o conhecimento direto de Deus está disponível para todos que o buscam com coração sincero. Isso é o que o Evangelho de Maria proclama. Isso é o que a Igreja primitiva institucional tentou silenciar. E isso é o que está ressurgindo agora, nos nossos dias. Vivemos um momento único na história. Pense nisso. Pela primeira vez em quase 2000 anos, temos acesso a textos que estiveram proibidos. Podemos ler as vozes que foram silenciadas. Podemos ouvir perspectivas que foram declaradas heréticas e condenadas ao esquecimento. Podemos comparar diferentes visões do cristianismo primitivo. E podemos formar nosso próprio julgamento. Nenhuma geração antes da nossa teve essa oportunidade. Durante 16 séculos, esses textos estiveram enterrados ou perdidos. Por mais alguns séculos estiveram nas mãos de poucos acadêmicos, mas agora estão disponíveis, traduzidos, publicados, acessíveis para qualquer um que queira conhecê-los. E você escolheu conhecê-los, escolheu ouvir o que tinham a dizer, escolheu não se conformar com a versão oficial. Isso te faz parte de algo maior. Não estou te pedindo para abandonar sua fé. Estou te convidando a aprofundá-la, a expandi-la, a torná-la verdadeiramente sua, não herdada cegamente de outros. Não imposta de fora por instituições que têm seus próprios interesses, mas sim descoberta no santuário da sua própria busca, forjada no fogo das suas próprias perguntas, confirmada na experiência da sua própria conexão com o divino. Maria Madalena representa esse caminho, o caminho do conhecimento direto, da experiência pessoal do sagrado, da coragem de receber verdades que outros não estão preparados para ouvir, da força de manter a fé quando todos os outros duvidam, da sabedoria de ver luz onde outros só veem escuridão. Esse espírito está vivo. Não morreu quando queimaram os evangelhos gnósticos, não morreu quando difamaram Maria Madalena, não morreu quando silenciaram as vozes femininas na igreja. Sobreviveu, enterrado em vasos de barro, escondido em bibliotecas esquecidas, preservado em tradições secretas, e agora está ressurgindo, em textos que voltam à luz, em acadêmicos que dedicam suas vidas à pesquisa, em vídeos como este que compartilham o conhecimento, e em corações como o seu, dispostos a ouvir. Esse espírito de busca está em você. Por isso você chegou até aqui. Por isso ouviu tudo isso com o coração aberto. Por isso algo dentro de você reconhece que há mais do que te contaram, mais do que a história oficial permitiu que você soubesse, mais do que sua alma tem esperado descobrir durante toda a sua vida. Você não está sozinho nesta busca. Somos milhões ao redor do mundo. Buscadores da verdade, questionadores de narrativas estabelecidas, pessoas que acreditam que a fé e o conhecimento podem caminhar juntos, que a devoção e o pensamento crítico não são inimigos, mas aliados, que podemos amar o sagrado enquanto investigamos o histórico, que podemos honrar Jesus enquanto descobrimos verdades que foram ocultadas em seu nome.
Esta comunidade global de buscadores está crescendo a cada dia. Pessoas de todos os países, de todas as culturas, de todas as tradições religiosas, unidos pelo mesmo anseio de verdade. E você faz parte dela. Bem-vindo a este despertar, bem-vindo a este caminho, bem-vindo a esta comunidade de almas que não se conformam. A verdade está te esperando, sempre esteve lá, enterrada, silenciada, esperando. E agora você a está encontrando. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, a companheira do Salvador, a mestra silenciada por séculos, finalmente está falando de novo. Através de manuscritos resgatados do esquecimento, através de acadêmicos que dedicam suas vidas à pesquisa, através de vídeos que compartilham o que outros prefeririam manter oculto, e através de corações como o seu, dispostos a receber. Que a voz dela te guie na sua busca, que o exemplo dela te inspire a não se conformar, que a verdade dela te liberte das correntes da ignorância, e que o espírito de coragem e sabedoria dela viva em você. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Toda semana trazemos novas descobertas, novos textos analisados, novas verdades resgatadas do esquecimento. Este é só o começo. Há muito mais a ser descoberto. Outros evangelhos proibidos que ainda não exploramos. Outros textos suprimidos que contêm revelações assombrosas. Outras figuras silenciadas cujas vozes merecem ser ouvidas. Segredos que mudarão tudo o que você acreditava saber sobre a história do cristianismo. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando mistérios que permaneceram ocultos por séculos. E se você realmente sente o chamado para se aprofundar, se este vídeo despertou algo em você que pede mais, se sente que este é o seu caminho e quer percorrê-lo com outros que compartilham sua busca, considere seriamente se juntar como membro do canal. Os Guardiões da Verdade, nossa comunidade de membros, já estão acessando conhecimentos que jamais poderemos tornar públicos, investigações sensíveis demais para publicar abertamente, documentos controversos demais para compartilhar com todos, revelações que só compartilhamos com quem está verdadeiramente comprometido com o caminho do conhecimento. Uma comunidade exclusiva de buscadores, uma irmandade de almas despertas, um círculo interno onde as verdades mais profundas podem ser exploradas sem restrições. Torne-se membro hoje. Junte-se ao círculo interno. Dê o passo que sua alma está pedindo. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Obrigado pela sua mente aberta que se atreveu a questionar. Obrigado pelo seu coração buscador que não se conforma com respostas fáceis. Obrigado por fazer parte deste despertar global que está transformando a espiritualidade humana. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá, que a verdade ilumine o seu caminho, que Maria Madalena te inspire e que o conhecimento te faça verdadeiramente livre. Amém.